Então, boa tarde a todos, a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. Hoje o nosso tema, ele é bem interessante, né, e interligado a tudo aquilo que nós conversamos nas aulas passadas da sequência didática que nós encerramos na semana passada, né. Então, vou apresentar a tela. A gente vai combinar daquele jeito, né, microfone desligado, câmera também. Quem tiver dúvida na hora que eu estiver falando, pode ligar o microfone e perguntar, tá bom? Sem problema algum. Não fique com as dúvidas. Então, vamos lá, galera. Hoje nós vamos, então, como eu disse, semana passada, nós encerramos a nossa sequência sobre a célula, né, e o coronavírus. E hoje nós vamos dar sequência, então, um pouquinho, continuando falando um pouco do corpo humano, né, desse nosso, do organismo como um todo, da relação que esse organismo ele tem. A gente já começou a falar um pouco da célula, né, como acontece a célula, como é a célula, né, qual o papel da célula no organismo, e agora a gente começa lá do micro, e agora a gente vai aumentando até chegar no organismo, né. Então, o tema da nossa aula hoje é sistema nervoso, interação entre os sistemas locomotor ou esquelético e nervoso, tá bom? Então, aí tem algumas imagens, né, do meu avatarzinho, escutando música, observando, fazendo um cumprimento com o cachorro, ou seja, tocando o cachorro, né? Olha lá o bonequinho de susto, o cérebro aí, né? A questão da alimentação, né? Caminhar, o andar, o cheirar ali, né? Enfim, são dicas da aula que nós teremos hoje, tá? Vamos começar então. As habilidades são duas, são a habilidade 6 e 7. A habilidade 6 é concluir com base na análise de ilustrações ou modelos físicos ou digitais que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Isso a gente já viu na aula passada, né, que a célula, ela forma células iguais formam um tecido. Nós vamos rever isso daí. Os tecidos formam os órgãos os sistemas o organismo, né? Mas a gente vai rever um pouquinho isso daí. E a habilidade 7, que é justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com base na compreensão e análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. Parece difícil, né? Mas é bem tranquilo. Tá? Antes da gente começar, galera, eu queria fazer um pedido a vocês, né? Toda semana, no comecinho da semana, entrem lá no Centro de Mídias, no site do Centro de Mídias, né, e busquem pela programação da sala de vocês, da série de vocês, né, é só clicar ali em programação, e vocês vão ver que tem as aulas lá do Centro de Mídias que são complementares às aulas do professor, tá? Às vezes, eles falam em termos mais técnicos, né, mas não deixa de ser uma aula complementar, tá bom? Então, não esqueçam não precisa baixar nada, tá? É só vocês clicarem mesmo no site, digitar lá no navegador de vocês, Centro de Mídia de São Paulo, e abrir e procurar por programação, tá? Então, vamos lá. Essa imagem, a gente começa com essa imagem do nosso caderno, que representa o sistema digestório, né, o digestivo. E aí fala assim, ó, organizando os seres vivos. Assim como o coração, todos os demais órgãos do nosso corpo constituem-se de várias camadas de células que se organizam para a formação dos tecidos. Nós já vimos, né? Por exemplo, o tecido cardíaco é formado por células especializadas para poder desempenhar suas funções, no caso do coração, bombear o sangue para todo o corpo. Podemos dizer que as células trabalham em grupos, constituindo os tecidos. Cada órgão tem seus grupos de tecidos, que por sua vez, ao se unirem, formarão os sistemas do nosso corpo. Um exemplo é o sistema digestório, formado pelos órgãos boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso, reto e ânus.
cada qual tem uma função para que possamos nos alimentar e ter nutrientes necessários para o nosso organismo. Mas os sistemas não trabalham isolados, eles se comunicam. Para que os nutrientes cheguem às nossas células, o sangue irá ajudar no seu transporte, assim como dos gases, carbônico e oxigênio, substâncias importantes no processo da respiração. Dessa forma, entendemos que o nosso organismo trabalha totalmente integrado, ou seja, nenhum sistema desempenha suas funções sozinhas, né? Que aí acho que termina, não foi colocado aqui. Mas voltando, né, na imagem, o que esse texto fala para a gente é que, assim, apesar de se ter os sistemas, de se ter células, né, diferentes, o corpo humano, ele não trabalha sozinho, né, ele trabalha de forma integrada. Então, se um órgão, ele não está legal, não está bacana, o corpo inteiro vai sofrer, né, porque um órgão, ele é essencial para todo o corpo, tá? Então, olha só, lembra daquela tela que eu falei para vocês? As células iguais, então, elas se unem e formam os tecidos se unem e formam os órgãos se unem e formam sistemas ou aparelhos, os sistemas e aparelhos juntos, então, formam o que nós chamamos de organismo, tá? Essa tela, então, mostra aquilo que o texto disse, né? O sistema digestório, então, ele participa do sistema respiratório, né? O sistema respiratório participa do digestório e por consequência, aí, do circulatório. Então, todos eles têm uma relação, né, juntas. Sistema nervoso, interação entre o sistema locomotor ou esquelético e nervoso. Aí a gente pergunta, quais elementos compõem o sistema nervoso? Quais as funções desempenhadas pelo sistema nervoso central? Quais as funções desempenhadas pelo sistema nervoso periférico? Nossa, que difícil, né, a gente pensar nessas questões aí, né? Mas nós temos um esquema aqui que mostra, quando a gente fala de sistema nervoso, né, é o sistema que faz com que envolve o nosso cérebro e faz com que a gente comande todo o nosso organismo, né? Então, eu tenho uma imagem aqui, né, vou tentar aumentar para vocês. Ela representa as células nervosas, que nós chamamos de neurônios, tá? Então, esse neurônio, ele se comunica um com o outro, tá vendo, ó, nas pontinhas dele aqui? São chamados de, essas pontinhas, existem estruturas chamadas de neurotransmissores, e em outras pontas, estruturas chamadas receptores. Quando elas se unem, elas se comunicam umas com as outras, tá? Então, o que é neurotransmissor? São substâncias químicas produzidas pelos neurônios, as células nervosas, com a função de biosinalização. Por meio delas, são transmitidas informações de uma célula a outra. São exemplos de neurotransmissores: adrenalina, serotonina, noradrenalina, endorfina, dopamina e acetilcolina. Olha que nome, quantos nomes difíceis, né? Mas adrenalina, por exemplo, quando eu estou caminhando e vejo um cachorro e eu tenho medo do cachorro, né, o cachorro começa a rosnar para mim, eu começo a ficar com um medo tão grande que o meu coração ele começa a disparar. Mas esse medo, na verdade, ele veio por conta lá dos meus neurônios, né, que se comunicaram uns com os outros, né, e fizeram com que o meu corpo liberasse esses neurotransmissores, chamado adrenalina, né, e meu coração começou a disparar, né, porque eu fiquei com medo, tá? É um exemplo aí para a gente poder entender melhor. Então, o neurotransmissor, olha lá, a adrenalina está relacionada à excitação, sendo liberado como mecanismo de defesa do corpo em diversas situações que envolvem medo, estresse, perigo ou fortes emoções. Aqui é um exemplo só de neurotransmissor, tá? Não vou falar de todos aqueles lá, porque
senão a gente se estende bastante. Então, até coloquei uma foto aqui, né, ó, os caras pulando já pensou a adrenalina que deve ter, a gente deve sentir quando se pula né, de paraquedas, que fala, né, então, olha só, mais ou menos o corpo, ele fica com essas bolinhas vermelhinhas aí, ó, que são, na verdade, uma representação da adrenalina, né, o corpo fica em êxtase, né, fica alegre, fica, para quem gosta, né, eu não pularia nunca de paraquedas também, né, mas já senti vários momentos onde a minha adrenalina veio, assim, com muito, né, muito forte, né, principalmente na questão dos medos. Bom, então, já que nós falamos de sistema nervoso, vamos conhecer um pouquinho sobre ele, né, e as ações motoras. Então, o sistema nervoso é o sistema responsável por captar, processar e gerar respostas diante dos estímulos aos quais somos submetidos. É devido à presença desse sistema que somos capazes de sentir e reagir a diferentes alterações que ocorrem à nossa volta, e mesmo no interior do nosso corpo. Ele pode ser dividido em duas porções: sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, formado pelos nervos, gânglios e terminações nervosas. Como foi perguntado, né? Você sabe o que é o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico? Então, o sistema nervoso, né, é um sistema que é responsável por captar, processar e gerar respostas diante dos estímulos que a gente é submetido no ambiente, né? Como eu disse, o exemplo do medo para vocês. Então, tive medo, meu sistema nervoso, então, ele vai fazer com que eu responda de uma forma. Fiquei feliz com alguma coisa? Eu vou ficar, né, ele vai responder de uma outra forma. Eu estou triste, meu sistema nervoso, então, ele vai me submeter aí, então, a neurotransmissores que vão me deixar triste. Enfim, essa é a função do sistema nervoso, tá? Aí, o nosso sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, que é o central e o periférico. Então, vamos conhecer lá, já foi falado aqui, então, né, que o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e medula espinhal, né, e o sistema nervoso periférico pelos nervos, gânglios e terminações nervosas. Dessa foto aqui dá para a gente ver bem essa questão, né? Ó, o sistema nervoso central, ele é formado, então... Oi, deixa eu voltar aqui. Só não estou conseguindo aqui, achei. Pelo encéfalo e a medula espinhal, né? Olha aqui, ó, em vermelhinho, tá? E o sistema nervoso periférico pelos nervos e gânglios, que falam que são todas essas ramificações azuis aqui. Olha, percebam que ela vem, né? Ela vem contornando toda a medula espinhal, né? Então, toda a reação que sai aqui do encéfalo, onde está o cérebro, né? Onde estão as células nervosas, os neurônios, esses estímulos, eles vão, então, através da nossa medula, para todo o nosso corpo, através, né, dos nervos. Olha só. Se eu falar, hoje eu estou nervoso, né, eu tô com dor eu tô tão nervoso que estou com dor no braço, estou com dor na perna, por quê? Porque os neurotransmissores enviam, então, na verdade, os hormônios para o nosso corpo, né. Bom, vamos continuar. O sistema nervoso é composto por um tipo especial de tecido, denominado tecido nervoso, o qual possui como tipos celulares os neurônios e as chamadas células de glia. Então, o que é importante a gente entender e fixar? Que o sistema nervoso, a principal célula do sistema nervoso, né, o principal tecido, né, do sistema nervoso é formado por células chamadas neurônios, tá? Os neurônios são responsáveis pela propagação do impulso nervoso e apresentam como partes básicas o corpo celular, onde está localizado o núcleo, e dois tipos de prolongamentos, os axônios e os dendritos. De acordo com a função desempenhada, os neurônios podem ser classificados em dois grupos, sensitivos ou aferentes, levam impulsos para o sistema nervoso, e motores ou eferentes, que levam impulsos para outras partes, como músculos e glândulas. Isso não é preciso a gente entender muito agora, mas eu trouxe como uma curiosidade para vocês, tá? O que é importante mesmo a gente saber é que
o sistema nervoso é constituído de tecido nervoso, e esse tecido nervoso é formado por células chamadas neurônios. Então, aqui, olha, eu tenho uma representação dos neurônios, né? Uma representação mais microscópica, né? O sistema nervoso central é a parte do sistema nervoso que garante a recepção e interpretação dos estímulos, podendo ser considerado o centro do processamento de informações no nosso corpo. Os constituintes do sistema nervoso, ou seja, os órgãos que fazem parte desse sistema, são a medula espinhal e o encéfalo, que é essa parte toda aqui destacada em laranja, né, do nosso corpo. A medula espinhal é uma estrutura muito importante, né, porque, lógico, ela é que vai levar os estímulos aos nervos, né, por isso que se fala que quando sofre um acidente, a gente tem que se preservar, não pode se mexer, né, porque eles precisam imobilizar essa região para que não haja fratura, né, se tiver algum rompimento aqui, a pessoa pode ficar paraplégica ou tetraplégica, né. O sistema nervoso periférico garante a transmissão das informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso e deste para os músculos, as glândulas e as células endócrinas. Os neurônios responsáveis por levar informações ao sistema nervoso central são chamados aferentes, e aqueles que levam as instruções às estruturas após o processamento do estímulo no sistema nervoso central são chamados de eferentes. O sistema nervoso periférico é constituído pelos nervos, gânglios e terminações nervosas. Os nervos são fibras nervosas agrupadas em feixes, enquanto os gânglios são acúmulos de neurônios que estão fora do sistema nervoso central. Tá? Então, toda essa estrutura vermelha aí, nós temos os nervos, né, e os gânglios. Então, o que é importante de todo esse texto aqui, né, entender que o sistema nervoso periférico transmite informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso, né, e ele é formado principalmente pelos nervos, tá? Aí a gente fala um pouquinho conhecendo um pouco sobre essa questão do sistema nervoso, né, sabendo que ele que traz os nossos estímulos, né, por que eu levantei minha mão agora aqui? Porque eu pensei em levantar e houve transmissão através dos neurônios, né, dessa informação, e eu levantei minha mão. Por que eu pisquei o olho agora? Pela mesma função, né? Vamos lá, então. Aí, do caderno de vocês lá, observe atentamente as imagens apresentadas a seguir e construa uma legenda descrevendo qual ação está sendo desenvolvida pelos vertebrados representados. Alguém poderia abrir o microfone e falar para mim, a primeira imagem, o que está acontecendo na primeira imagem? Parece que ele está voando perto da água. A ave está voando, né? E a segunda imagem? O cachorro está brincando. O cachorro está brincando, mas ele está o quê? Tá pegando o graveto. E está correndo, né? Correndo. Legal. Uhum. E a terceira? Fazendo manobra de skate. Isso. O que será? Tem a ver com o sistema nervoso, todas essas ações? Tem. Sim, né? Porque os outros organismos também têm sistema nervoso, né? Os outros seres vivos que nós vimos aí. E para que eles façam essas ações, eles precisam, primeiro, lógico, que pensar na ação, né? Para que essa ação seja estimulada e a informação seja transmitida para o corpo todo, né? Mas bacana, legal. Aí eu tenho lá, quais sistemas estão envolvidos para permitir a realização das ações observadas? São os mesmos sistemas para a garça, o cachorro, o ser humano? A gente já respondeu, né? Na verdade, quais são os sistemas, além do sistema nervoso aí, né? A articulação tem muito a ver com isso, né? O movimento dos esqueletos, né? Desses seres vivos, também está sendo envolvido, né?
O sistema circulatório, com certeza, também está participando disso, de tudo isso, porque quanto mais a gente faz exercício físico, né, quanto mais a gente mexe, mais a gente fica ofegante, mais oxigenação nosso corpo precisa. Enfim, essa imagem ela traz, né, ela está aqui para que a gente faça essa reflexão mesmo, né. Podemos afirmar que todos os vertebrados precisam da interação entre seu sistema nervoso e músculo esquelético para realizar os movimentos observados? Precisa, será? Todos os vertebrados? Vertebrados aqueles que têm ossos, né? Eles precisam dessa interação entre o sistema nervoso? O que vocês acham? Eu acho que sim. Sim, de fato, precisa sim, né? Se não tiver essa articulação, não acontecem os movimentos. Então, vamos lá. O sistema muscular é um sistema formado pelo conjunto de músculos do nosso corpo. Eles correspondem a cerca de 50% do peso total do nosso organismo. E a contração dessas estruturas é responsável por diversas funções, dentre as quais podemos destacar a movimentação. Então, estou me movimentando, né? Então, estou contraindo os músculos aqui do meu braço. Quando eu faço esse movimento, eu relaxo esses músculos, né? Contrair e relaxar, tá bom? Aqui tem uma imagem que mostra os músculos mais importantes que nós temos no nosso corpo. Todos nós temos músculos. Uma vez eu fui dar aula e um aluno ele falou assim para mim, professor, eu não tenho músculo, né? Porque ele era bem magrinho e tal, então ele achava que no braço dele não tinha músculo, porque ele tinha amigos dele que era mais forte, né? E ele achava que ele não tinha músculo. Todos temos. Tá? O que acontece com aqueles que têm o músculo mais desenvolvido? É porque ele faz, nós já vamos conversar sobre isso, né? Depois teremos mais aulas para falar sobre isso também. Ele trabalha com essa questão do músculo. O músculo, quando é trabalhado, ele se fortalece, né? E aí, por isso que a pessoa fica com o braço mais forte, né? As pernas mais fortes, por conta desse trabalho com a musculatura. O sistema esquelético é composto por ossos e cartilagens, que estão perfeitamente arranjados na formação do nosso esqueleto. O esqueleto humano adulto é formado por 206 ossos, que atuam na sustentação do organismo, proteção dos órgãos vitais, garantia da movimentação, produção de células sanguíneas e armazenamento de alguns sais minerais, tais como cálcio e fósforo. Olha só que quais são as funções do sistema esquelético, né, dos nossos ossos. Sustentação do nosso organismo, né, lógico, né, se não tivesse os ossos, já pensou como seria o nosso organismo se não tivessem os ossos? A gente ficaria como se fosse uma geleia, né, mole. Proteção dos órgãos vitais, né, a gente protege os nossos ossos, né, aqui, nosso tórax, vou falar do tórax, né, protegem os pulmões, o coração, né, essa caixa torácica do nosso organismo. Que mais? Garantia da movimentação, se o nosso organismo, né, ele estiver em perfeita harmonia, ele garante que a gente se movimente, né, produção de células sanguíneas, porque dentro né, dos ossos lá, nós vamos tentar falar isso também mais para frente em aulas futuras, que acontece a produção, né, de células do sangue, e armazenamento de alguns sais minerais, como cálcio e fósforo, né, isso é importante também. Aí tem uma foto dos principais ossos, né, não estão de todos os 206 aí, tá, e olha que interessante, deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui, né, então nós temos os ossos, e aqui no meio eu tenho, tá vendo, ó, um osso chamado externo, e logo embaixo eu tenho as cartilagens, porque as cartilagens não chegam a ser ossos, né, são estruturas mais não tão rígidas quanto os ossos, né. Se você pegar na sua orelha, você vai sentir que é uma cartilagem, né, ó. Ela não é um osso, mas ela é mais durinha, bem no meio aqui da orelha, né, é uma cartilagem. Vamos lá.
Vamos falar um pouquinho sobre o sistema. Já falamos sobre a questão do nosso corpo, ele estar interligado, né, com todos os sistemas. Falamos do sistema muscular, do sistema esquelético, né. Deixa eu ver mais do que nós já falamos aqui. Nós falamos do sistema nervoso, né, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema sensorial, tá? O que seria sistema sensorial? Alguém poderia chutar aí a palavra sensorial? Vem de que palavra? Olha só, tem aí o meu bonequinho tá dando uma dica. Alguém poderia abrir o microfone e falar um pouquinho, sem medo de errar, a palavra sensorial? Não? Vou por aqui, então. Já percebeu que para realizar as suas atividades diárias, as partes que compõem seu corpo funcionam de forma integrada? Isso nós já falamos. As diferentes ações que o corpo pode desempenhar muitas vezes ocorrem devido aos estímulos ambientais. Pense, né? Não precisa registrar no caderno nada, né? Mas pense, você sabe o que é um estímulo ambiental? Como podemos perceber os estímulos ambientais? E de que maneira reagimos a esses estímulos? Pessoal, o que é um estímulo ambiental? Alguém pode abrir para mim o microfone para falar? Quem sabe o que é um estímulo ambiental? Vou dar um exemplo para mim. Ninguém sabe? Pensa um pouquinho, sem medo de errar. A Rayane escreveu no chat. Ah, eu não consigo ver o chat. Ela escreveu o cheiro. Ela escreveu o cheiro. Ah, quando o cheiro é um estímulo ambiental, sim, né? Perfeito, Rayane, é isso aí. Mais alguma coisa? Odor? O cheiro, o odor, né? Sim. O que mais que pode ser um estímulo ambiental? Eu já dei um exemplo na aula de hoje de um estímulo ambiental. Eu acho que daria alguma coisa podre. Sim, aí está falando do cheiro. O cheiro já é uma coisa, né? Mas vamos dar um outro exemplo agora. Só mais um, vamos ver. Vou colocar aqui, ó, meus bonequinhos. Audição, professor. Quando eu escuto uma música que eu gosto, eu posso ficar feliz, né? Pode me acalmar. Quando eu escuto uma música que eu não gosto, que eu não curto, né? O ritmo dela, o estilo dela, eu fico incomodado, não fico? É um estímulo do ambiente, né? Olha aí o meu olhinho, né? Quando eu observo uma coisa que é legal, posso ficar feliz. Quando eu observo uma coisa, né, que não é legal, posso ficar triste, né? Então, é um estímulo também, né? Quando eu acaricio um animal de estimação, é um estímulo também ambiental, né? Enfim, deu para entender o que é um estímulo ambiental? Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Bom, então vamos lá. Todo animal tem a capacidade de perceber estímulos que vêm do ambiente externo e interno. Esses estímulos são captados através das células altamente especializadas, chamadas de células sensoriais. A gente tem, então, células sensoriais, ou através de simples terminações nervosas dos neurônios. Essas células ou terminações nervosas podem ser encontradas espalhadas pelo corpo e nos órgãos dos sentidos, né, que são o olfato, paladar, tato, visão e audição. Então, o sistema sensorial tem a ver com os cinco sentidos, né? Com os órgãos dos sentidos, que é o olfato, paladar, tato, visão e audição, tá? E todos eles formam, então, o sistema sensorial. Então, olha lá, ó, a capacidade de observar, de escutar, de tocar nas coisas, de sentir as coisas, né?
de sentir também o gosto das coisas através da boca e de cheirar, né, compõe, então, todo esse sistema sensorial. Embora cada órgão do sentido apresente um tipo de célula sensorial, então, cada órgão, né, nas minhas mãos, o tato, né, existem células que fazem com que eu sinta de forma diferente das células do meu ouvido, né, da minha audição. É a mesma coisa com o meu visual. Então, são células diferentes. Elas funcionam de maneira muito semelhante. Ao serem estimuladas, ocorre uma alteração na permeabilidade da membrana plasmática da célula sensorial, gerando impulsos nervosos que chegam até o sistema nervoso central, onde serão interpretados. Esses impulsos nervosos gerados pelas células sensoriais através de luz que atinge os olhos, ou de um odor que chega às narinas, né, ou de uma música, são muito semelhantes. Somente quando chegam às áreas do cérebro, responsáveis, nesse caso, pela visão e pelo olfato, é que os impulsos serão interpretados como sensações visuais e olfativas. Dessa forma, que, na verdade, vê e cheira não são os nossos olhos e o nariz, e sim o cérebro. Então, quando eu olho um cachorro e fico com medo, o que acontece? A minha visão faz com que os estímulos, né, do ambiente, faz com que as minhas células aqui que estão na minha visão, né, elas interpretam e mandem para o cérebro, e o cérebro interpreta que eu tenho medo, né, e automaticamente ele vai mandar a adrenalina lá para o meu corpo, eu ficar todo nervoso e com medo, né. Olha só, aí tem uma imagem, né, falando que, na verdade, quem cheira, quem sente, quem olha, quem ouve, né, e quem sente, né, quem come, na verdade, sente o gosto, não são os órgãos, e sim os órgãos dos sentidos, e sim o próprio cérebro, né? Olha só. Aí, então, tem essa imagem, ela mostra pra gente, já finalizando, que o nosso organismo, ele é um todo, né? Olha aí, ó, todo integrado, todos os sistemas trabalham em conjunto para a manutenção da vida, de forma que, se um órgão de um determinado sistema falhar, poderá acarretar prejuízo no todo. Então, tá vendo aqui, ó, tem, né, os nervos, o sistema nervoso, né, central, que tem o sistema circulatório, o sistema muscular, o sistema esquelético, todos juntos eles formam o nosso organismo, e como eu disse, se um órgãozinho, se um órgão, nosso corpo, ele ficar lá, né, ele tiver um problema, nós vamos ter um problema no organismo todo, né? Por isso que a gente tem que se cuidar. Bom, vamos ver aqui. Eu tirei todas essas informações para vocês do caderno do aluno, tá? Ainda como eu falei para vocês, do volume 2 e do brasilescola.ol, tá bom? Aí fica algumas dicas para vocês testarem os seus sentidos. Brinque de vivo ou morto, sabe aquela brincadeira? Vivo, morto. Ouçam músicas, né, que vocês gostem, sinta o cheiro da comida sendo preparada, acaricie seus familiares e animais de estimação, observe a natureza, se alimente bem, mastigue os alimentos, sinta o gosto deles, tá? Essa era a mensagem da aula de hoje, e amanhã nós temos mais, tá? Continuando com toda essa conversa aí sobre o nosso organismo. Deixa eu voltar com vocês aqui. Pronto. Me vem? Professor, que hora mais ou menos vocês fazem aula assim? Como assim? Não entendi. Que nem a gente tá fazendo agora, porque eu vi a mensagem, daí eu instalei o aplicativo e entrei. Entendi. É sempre na mesma hora. Quem está perguntando? Desculpa, a Ana Carolina? Ana Carolina. Ana, sempre no nosso horário de aula mesmo, tá bom? Toda Tá, terça e quarta-feira, às 15h10, tá? tá. E eu sempre mando o link lá no grupo, tá bom?
E essa aula, ela fica gravada, tá? E ela sobe lá para o nosso canal. Então, se você tiver dúvida, ou se você quiser ver novamente a aula, é só você ir lá para o nosso canal e assisti-la. Daqui a pouquinho eu estou colocando ela lá, tá bom? Tá, eu vou lá assistir depois. Como que é o Isso. nome do canal mesmo? Canal Fazendo Ciências, Professor Luiz, tá bom? Tá, Galera, obrigada. de nada, ficou alguma dúvida? Não. Não? É o seguinte, hoje não vou apresentar nenhuma atividade, tá? A atividade, ela vem com a aula de amanhã, e eu vou pedir para que vocês se dediquem às atividades lá do coronavírus ainda, da sequência didática do coronavírus, tá bom? Aproveitem o tempo, tem tempo ainda de fazer, desde a primeira atividade quem não fez, tá? Vai ganhar nota quem não fez lá a primeira até a última, mesmo sendo do segundo bimestre, mas eu gostaria que vocês realizassem as atividades, tá? Principalmente essa última, que nós temos que construir aí, vocês têm que construir um modelo, um projeto de célula, tá bom? Então, antes de sair, coloque o seu nome no chat para deixar registrado a lista de presença e já pode ir saindo, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Não esqueçam de colocar o seu nome.